Haverá um momento, vamos começar aqui uma turma de perguntas, né? Haverá um momento para integrar tudo que vimos das 7 artes liberais com a nova realidade da orientação espiritual? Bom, eu não sabia que tinha a nova, mas está bem. Vivida em cada núcleo da UDV, diante das dificuldades apresentadas nos dados da pesquisa. Bom, eu vou pedir para a Júlia, cadê Júlia? Vir aqui, responde aqui para nós isso, assim, porque nós já vínhamos trazê-la. Foi legal essa pergunta, porque que a gente já tinha combinado de trazê-la, tá? E não precisa, ela vem e fala aqui, rapaz. Ué, fala em pé, ela não vai ter só essa pergunta só. Eu não, tá? Eu não sou velho, é eles. Boa tarde a todos. Muito grata por essa oportunidade de estar fazendo uma ligação entre o que nós estamos vendo aqui, estudando, e a pesquisa sobre as famílias que têm filhos até 18 anos. Esta pesquisa, todos aqui já estão conhecendo e já receberam em seus núcleos. Se hoje a escola fosse começar, se a escola fosse começar hoje, quem seriam os alunos dessa escola? E quem seriam os pais desses alunos da nossa escola? Então, a pesquisa está mostrando quais são os perfis das famílias que têm filhos até 18 anos, que seriam hoje os alunos e as famílias que frequentariam essa escola. Nós temos 8.000 crianças e jovens até 18 anos. Nós temos mais de 5.000 famílias que têm filhos até 18 anos. Nós temos 30% dessas famílias tem pelo menos um dos pais na direção. Nós temos outro 30% que os pais são sócios ou são do corpo instrutivo. E nós temos 30% que são famílias que somente um dos pais está na união, que ou o pai ou a mãe, um dos dois, não frequenta a união. E só este simples dado já nos dá muito o que estudar e o que pensar. Nós temos dados pesquisados de como estão os jovens hoje na União. Quais são as coisas que estão acontecendo com esses jovens? Nós temos também dados sobre as crianças que estão hoje. Por exemplo, menos da metade dos pais e dos filhos estão frequentando as atividades de OE. Menos da metade. Então, é com essa realidade que a nossa escola Caianinha está lidando hoje. E esta e outros dados. O Luciano de Assis, do Núcleo Lupunamanta, é um dos pesquisadores. Vem cá. O mestre Almir, mestre central da 3ª região, também tem acompanhado muito de perto esta pesquisa, e tem mais um pesquisador que não veio aqui, que é o José Weidengorf. E o mestre Edson Saraiva e o mestre Clóvis, que também tem acompanhado muito de perto essa pesquisa. Então, quando a gente voltar para os nossos núcleos, nós temos uma tarefa com os resultados da pesquisa. E o que nós vamos fazer enquanto os estudos para a escola Caianinha continuam? Como que nós vamos também trabalhar com essas famílias
e continuar sensibilizando esses pais, sensibilizando esses filhos, já podendo, nas nossas atividades de OE, introduzir algumas ideias, por exemplo, a música, o lúdico, as artes, como também uma preparação para a escola. Então, a junção dos resultados da pesquisa... Deixa eu ver? Os resultados da pesquisa e o pós-encontro é uma necessidade. Agora, dia 22 de julho, os senhores vão receber um relatório com o resultado por região. Então, cada região vai ter dados que são específicos daquela região. E aí, os senhores vão poder pensar o que fazer, como melhorar as atividades de OE, como sensibilizar cada vez mais e capacitar esses pais para a nossa futura escola e para a evolução dessas famílias. Quer falar, Luciano? Não? Quer falar? Só uma parte. Só complementando, um dos componentes das informações que a gente viu na pesquisa, e que a conselheira Júlia falou, é da necessidade de uma sensibilização que a gente tem na Irmandade para uma capacitação dos pais para o exercício da criação dos filhos. Então, há um reconhecimento dessa necessidade e o espaço da escola pode ser o espaço adequado para esse tipo de capacitação também. Só isso. Começando por OE, né? A gente diz que os pais querem terceirizar, que muitos pais terceirizam. Os pais terceirizam porque eles não estão se sentindo com instrumento para não terceirizar. Então, estamos aqui. Quando os pais chegam no sábado com seus filhos, não é como uma escola comum. Na escola comum, os pais deixam os filhos e voltam para casa. E pegam os filhos no final do horário. No nosso caso, não. Quando abre o portão do sítio, do núcleo, os pais e os filhos entram juntos. Todos entram na mesma escola. E, então, nós temos já, com essa pesquisa, um perfil da nossa realidade hoje. Todos nós podemos reunir os pais, reunir a direção do nosso núcleo, para estudar esses resultados e ver o que esses resultados podem nos inspirar. Tá bom? A conselheira, que é a professora Júlia, tem um livro muito interessante que ela, a partir de todo esse trabalho, que ela vem há anos dedicando, ela escreveu esse livro, que é um livro até para isso que ela disse, de instrumentalizar, né, os pais do centro para se adequar às grandes perguntas da tal da modernidade. Tá aqui, ó, né? O livro é conversas1@pais-filhos.com. Tá? É a modernidade. Tem diversos assuntos interessantes aqui. Depois a gente disponibiliza. Eu tenho um mailing de vocês. Tem um mailing de vocês. A gente manda, a gente vai mandar aquele vídeo que passou, que fez um sucesso. Vocês vão receber um monte de coisa. Tem Mercado Inca, tá? Tá bom? Aqui, minha gente, uma pergunta. Acho que essa a gente conseguiu responder e respondeu em alto estilo, né? O auxílio da Júlia. E agradecer também ao Luciano, que o Luciano ele ficou nas férias dele,
pesquisando até encontrar os textos originais de Alcuino, que nós estamos traduzindo do latim, né? Do latim, um latim antigo, tem uma pessoa traduzindo. E agradecer a ele o trabalho. Esse mesmo Luciano que estava aqui, de Assis, o nome é bom. A pergunta, era o ensino das disciplinas da biologia, geografia, química, assim, ela não completou, mas quer saber se existia isso nos ensinos das 7 artes liberais, não com esses nomes, né? Não ainda, vamos dizer assim, metodologizados, vamos dizer, né? Mas havia biologia, por exemplo, ali trouxe a mana botânica, ontem Maria Alice falou isso, assim, não, o nome biologia não tinha, mas havia isso. Hã? Ciência, sim, mas ela trouxe bem nesse nível aqui. Claro que não, isso é uma coisa recente, biologia, essa palavra, eu até sabia quem tinha trazido isso e da onde, mas agora não estou nem lembrando, né? Mas foi século XIX, mais ou menos, que começou a entrar esses nomes, né? A geografia, por exemplo, já existia alguma coisa com esse nome naquela época, foi até falado aqui. Química não havia, química era alquimia, né? Da alquimia que veio o nome química, a tabela de Mendeleev, a tabela periódica, aquela que a gente vê, que vem de hidrogênio até, né, os mais pesados, né, ela só é do século XIX, né? Aliás, uma história linda daquele monge também, né? É um monge que trouxe toda aquela seleção e aquela maneira de apresentar os elementos, né? Bom, a Escola Caianinha será acessível para todos os sócios? Veja, para os filhos dos sócios. Claro que sim. Veja, amanhã nós vamos apresentar, como tudo aqui, por favor, pelo amor de Deus, eu acho que eu vou ficar com o cabelo mais branco ainda do que eu estou. Mais despenteado, acho que agora vai começar a cair. Não. É o seguinte, nós já repetimos isso, meus amigos, eu já repeti desde o primeiro informativo, no segundo informativo, no terceiro informativo, no quarto informativo. Estamos falando aqui, falei uma vez, falei 2 vezes, falei 3 vezes, o povo ainda não está entendendo, mano. Nós estamos iniciando um trabalho, estamos apresentando. Os senhores já trabalharam com origami? Já. Nós estamos iniciando, nós estamos apresentando uma folha de papel, um colorido aqui, um coloridinho ali, e nós vamos origamar esse negócio, mano. Tem muito trabalho para frente. Agora, eu quero pedir uma coisa para o povo, principalmente para os críticos. Tem os críticos de plantão, porque nós vivíamos o seguinte, nós tínhamos o penso logo existo, Descartes, século XVIII, 1700. Depois entrou o duvido logo existo. E agora nós estamos no critico logo existo. Assim, por favor, eu gosto que as pessoas... Por exemplo, a única coisa que talvez eu saiba fazer é congregar gente. A única coisa, isso aqui é só porque eu sei conversar, ouço aquele ali diz isso, aquele outro diz isso e tal, e aí a gente dialoga. Eu sei fazer isso, acho que sei. Por isso tem esse povo todo aqui. Nós vamos dialogar muito, nós vamos ter muita estrada para caminhar, mano. Agora, por favor, quando criticar, traz a solução. Porque se for para criticar, mano, eu sou bom. Pode saber que eu sou, mas eu contenho, eu não quero mais isso. Eu não quero mais isso. Eu não quero colocar meu olho crítico nas coisas. Eu quero ver nas pessoas o que é bom das pessoas, as virtudes das pessoas. Olha, tem um ditado dos nossos velhos, dos nossos antigos, que é muito lindo. Ele diz assim, uma coisa dos antigos no Brasil: meu filho, neste mundo, até relógio parado dá a hora certa 2 vezes ao dia.
Então, todos nós temos alguma coisa para... Até relógio parado, às vezes, acerta, mano. Então, ó, temos muito trabalho, tá? Talvez a coisa mais importante é isso. E a nossa escola, nós temos que encontrar uma maneira dos mais abonados bancarem os estudos dos filhos dos que são menos abonados, com a sorte grande e tudo mais. Nós temos que encontrar esse modelo. Amanhã vai ser explicado, tem um grupo estudando isso, do ponto de vista administrativo, há mais de 6 meses, debates e conversas, e exames e tudo mais, e eu acompanhando essa história. Né? Tem o Paulo Dourado, a Raquel Stefanuto, a Janine, estudando do ponto de vista jurídico. Olha, uma luta, uma peleja. Chegamos ao que é? Não. Claro que não. Temos ainda muita coisa para... Temos que conversar muito. Né? Quero saber se podemos já estabelecer ações cooperadas para beneficiarmos a nós, em especial nossos filhos, nessas práticas primeiras, nos valendo de estudos e aulas de poesia, matemática aplicadas na natureza e música. Eu acho que a conselheira Júlia, a Julinha, ela trouxe uma coisa boa. Né? Nós vamos pegar isso aqui, um bocado dessas coisas, e vamos polinizar dentro da UE. Né? Tem um bocado de coisa que veio por aqui e tal, que a gente está polinizando na UE. Entende polinizar? É abelhinhas, né, que vão polinizando, flores. Então, nós estamos trazendo para dentro dos núcleos tanta coisa. Por exemplo, o recordatório, né, que está acontecendo, ouvindo as pessoas mais velhas contar suas histórias. Inicialmente teve um pouco de resistência, hoje está sendo uma coisa que está trazendo muita coisa boa para as pessoas. Ouvir uma pessoa com 70, 80 anos de idade. Agora eu estou pedindo para o pessoal ouvir as pessoas como o Bento. Por que não vamos entrevistar um cidadão com... Bento está contando? 30? 45. O Bento, por exemplo, 45 anos. O Bento, eu fui pescar ele estava, como dizia Santo Agostinho, né? Na noite. Porque Santo Agostinho estava na noite, há muitos anos. Né? Quando a gente fez aquele primeiro jeca, eu fui pescar ele, porque ele estava na noite, de carrinho de rolimã, com tudo. Aí eu fui pescar ele, está aí, o mestre Bento. Tá? Um filho meu querido, assim, e está aqui auxiliando, e com a Ana e seus filhos. Bento, eu não vou ver filho teu nessa encarnação, apagando daia, está demais. Aí ele saiu, está aqui conosco, e é fixe mesmo de trabalho. Né? Então, isso da gente, de nós ouvirmos essas pessoas que têm uma história para contar, uma história de êxito, e com 40 anos, com 30 e pouco, né, isso pode trazer muito sentido para essa garotada jovem, sabe, Júlio? Muito, muito sentido. Como é que superaram, como é que... A gente, às vezes, faz bullying com... Uma moça, hoje, um dia desse, lá na orientação espiritual, na lista, né, ela disse que ela chegou tatuada. Né? Aí teve o bullying. Não é natural, né? E ela se sentiu meio assim, mas teve quem amparasse. Que chegou aqui meio como eu, como o Santo Agostinho chegou pela noite. Né? E aí teve quem amparasse, ela ficou... E hoje é uma moça que tem uma história bonita para contar. Tá? É uma pessoa que venceu muita coisa, veio lá daquele mundão punk, e está conosco e tem uma história para contar, e pode ser de muita valia para muito menino que está aí no mundo e que está remando para encontrar um lugar. Né? Então, a gente tem que ouvir os nossos jovens também, os nossos adultos jovens, o nosso povo que tem a história para contar. Aqui temos meninas que também podem contar muita coisa, né? As filhas de Adolfo e de Glorinha. Né? O trivium e o quadrivium, aplicado em nossa rede de ensino, será, enfim, a reunião da ciência com Deus? Ou... Ai. Tem horas que é só o asca, né, na causa, né, mano? Como eu, como caianinho, posso fazer para auxiliar e contribuir para esta obra, que estou vendo como obra do mestre?
Os senhores vão receber eu tenho que alinhar com a representação geral, mas o mestre geral representante já deu algumas pinceladas aqui, que amanhã a gente vai trabalhar com isso, com mais, né? Como é que é o sistema, o funil, a gente já tinha conversado, como é que a gente vai fazer, primeiro abre, depois vai fazendo o funil. Então, os senhores vão receber isso, não é para amanhã, tem um triênio na frente, tá? Tem um triênio na frente, tem um sextênio na frente, nós temos tempo, né? Quando a gente inicia um trabalho, a gente tem que ter um desenho geométrico dele. Aí, aproveitando aqui, você faz um desenho geométrico. Esse desenho geométrico, no momento, foi muito feliz a figura do funil. Então, e o nosso funil é sempre para cima. E dentro do funil tem peneiras. Tá? Então, a nossa geometria é um funil para o alto, né? Com peneiras, que vão afinando, né? Eles vão ficando cada vez mais finas, né? É isso. Então, o mestre Gabriel fez isso, né? Com os senhores, a gente vai continuar fazendo o que ele fez mesmo, né? Tem oficina, né? Tem algumas coisas, né? A gente tem os instrumentos, o mestre Gabriel nos deixou com instrumentos e até verbalizou na forma de instrumentos físicos, né? O funil, a peneira, o torno, a lixa. Bom, tá bom, engenhoca. Não vamos ficar com a engenhoca, mas também tem o lado bom, luz, paz e amor. Antes de qualquer coisa, gratidão pela essa imensa oportunidade. Pensar na formação dos filhos pressupõe a formação dos pais orquesqueiros, sobretudo diante dos resultados da pesquisa recentemente realizada com as famílias da UDV. Diante das sérias situações detectadas, de que modo o primeiro núcleo de aprendizagem será contemplado nos estudos da Escola Caeninha. Eu acho que a gente já falou um pouco aqui como a gente está querendo que haja uma conversa entre essa escola e o que está acontecendo dentro dos núcleos. Tá? Ouvimos que o dever é a religião do sentir. Como o sentir permeia as 7 artes e seus desdobramentos na prática. Eu acho assim que a música, uma escola caeninha, ela tem que... deixa eu falar uma coisa assim, que eu achei muito bonito. E que é um exemplo interessante para nós. Eu fui na Barquinha, lá em Rio Branco, fui até com o mestre Edson Lodge, minha família. Nós fomos ver o ritual deles no dia 8 de dezembro, dia de Nossa Senhora da Conceição. É um dia que eles todos lá cantam. E eles, desde pequenininho, as crianças cantam. As crianças lá, né, elas são treinadas para cantar. Elas cantam e cantam bonito. E é muito bonito mesmo. É uma coisa assim, gregoriana. É um negócio bonito mesmo, rapaz. Chorei que nem criança. Mas isso é fácil. Eu acho que nós temos que sensibilizar pela música. O nosso mestre é musical. Nosso mestre Gabriel é musical por excelência, né? Ele trouxe chamadas, né? Orientou os primeiros mestres falando sobre, até o mestre Luiz que fala, mestre Monteiro, da harmonia, né? Quer dizer, tem que ter ritmo, a chamada tem que ter ritmo, tem que ter a harmonia, tem que ter a timbre, tem que ter tudo isso para ser bonito, para a gente poder entrar nos encantos, né? E aí a música é uma maneira de sensibilizar, né? Nossa escola ela tem que ser permeada de arte e ciência. Né? A arte e a ciência elas podem trazer essa sensibilização que a senhora quer. Dentro de uma sessão, tudo que a gente tem dentro de uma sessão que enriquece, que é um ambiente enriquecido e que nos sensibiliza, nós já temos essa, vamos dizer assim, essa mensagem do mestre Gabriel para transportar para dentro da nossa escola. Não com aqueles ensinos, porque aqueles ensinos são lá naquele ambiente, mas com ensinos semelhantes que a gente vai encontrando na história da humanidade. Tem muita coisa boa, tem muita coisa que espelha também os ensinos do mestre Gabriel, como ontem o mestre Monteiro falou aqui, que algumas coisas que o pessoal trouxe ontem, né, demonstrou isso perfeitamente. Como Ocuino ensinava a música através dos números sem escrita musical, que só chegou no século IX.
eu acho que assim, por exemplo, nos livros de Alcuino, quer? Tá, fala. Não, a questão é que o conhecimento, como eu falei, como não existia escrita musical ainda, era um conhecimento oral, passado de maneira oral. Da mesma forma como nós aprendemos uma chamada, por exemplo. A gente não aprende lendo num papel. A gente aprende oralmente. Isso. Qual a relação entre sentimento, memória e intuição, segundo Alcuino de York? Mano, pouco tempo. Tá? Nós estamos ainda fazendo a tradução de tudo isso para poder lhe dizer na altitude que o senhor perguntou, né? Porque, olha, qual a relação entre sentimento, memória e intuição? Essa eu passo. Chamar para os universitários. São perguntas. Ele queria saber segundo Alcuino, né? Segundo Alcuino, ainda a gente não sabe dizer, não. A escola caianinha contemplará a sabedoria indígena tão presente na trajetória e fortalecimento da UDV? Olha, por exemplo, nós temos muito interesse nisso. Agora, por exemplo, nós estamos lá no Xingu. Eu fui uma das pessoas que fui precursora daquele trabalho lá com os Iudiá. Tem coisas lá muito lindas. Eles têm um tecido social muito bem feito, muito bonito o tecido social deles. Agora, é uma quantidade pequena de gente, né? E é outro contexto, é outra geografia, né? Nós já temos alguma coisa do Mestre Gabriel nisso de núcleos. Núcleos são pequenas ilhas, como pequenas tribos, né, ligadas a uma grande. Nós temos alguma coisa disso, né? E tem índios e índios, senhores. Como tem brancos e brancos, como tem pretos e pretos, como tem homens e homens, mulheres e mulheres, tem índios e índios. Eu vivi lá na Rondônia, né, e eu fui fazer pesquisa com memória indígena de plantas medicinais, então eu tive convivência com índio. Tem índio e índio. Porque, assim, índio já é do bem? Hã? Ah, meu irmão, não é não. Tá? Sim. O velhinho Pernambuco tinha bronca. Ele levou quase umas flechadas, então a coisa era... Bom, mas vamos em frente. Tem coisas boas que nós temos que também absorver. E tem uma tribo que me interessa muito, Inca. Essa me interessa muito. Essa eu já estou vendo lá com um pessoal da área de pedagogia, que são vamos dizer assim, quichuas mesmo, mas que falam espanhol, inglês, tá? Os doutores de lá, mas que é da tribo mesmo deles lá, eu vou botar esse nome, né, do Império Inca. Já estamos localizando e nós vamos fazer uma chamada para isso aqui dentro, entende? Vamos trazer o que é de bom para a gente conhecer. Tem uma dificuldade, porque eles não tinham escrita, né? Então, é oral, é bem oral e fica bem recolhido o ensino, mas nós estamos conseguindo, assim como eu estou conseguindo com os hebreus, estou na luta para conseguir com os hebreus, estou na luta para conseguir com os incas, para a gente ver o que diz, né, o que ressona, tá bom? Era isso que eu vou dizer. Ainda tem um trabalho. Tem tribos indígenas muito interessantes também no Brasil, que tem boas coisas para nos ensinar, como criar crianças. Agora, a vida moderna, mano, olha, você tem que ser um artista. Se a gente parametrizar a vida de índio e trazer para a vida moderna hoje, centro de São Paulo, uau! É aquilo que a Julinha disse, assim, os pais, eles estão terceirizando, não é porque eles querem, eles não sabem o que fazer. Vamos ter que ensinar também os pais. Tá? Vamos ter que ensinar numa realidade extremamente dura.
que é aparentemente fácil, mas não é, que é a realidade da vida contemporânea. Vamos? A gente vai começar na ordem das palestras, aritmética, tá? Pode ser? Vamos lá. A primeira pergunta aqui é: os 5 elementos sólidos, por que o último é mais complexo e como é este último? Na verdade, o que eu quis dizer na palestra é que ele demorou a ser descoberto. O senhor não entendeu? Ah, tá. Os 5 elementos sólidos, por que o último é mais complexo e como é este último? Eu vou falar do que é esses elementos. Que eu falei dos sólidos de Platão, né? Que eles já tinham... O Platão só deu um símbolo, um significado para cada um. Eles já existiam. E o dodecaedro, vou explicar o que é essa palavra, quer dizer 12 faces, né? Ele demorou a ser descoberto porque ele é a junção de 12 pentágonos formando um sólido. E isso as pessoas demorou a descobrir como é que se fazia. Com os outros foram mais simples. Por exemplo, o cubo, né, que é o dado que a gente usa, né, de 6 faces. Tinha o tetraedro, que eram 4 triângulos. E o icosaedro eram 20 faces. Eles encontraram esse antes, inclusive, do que o dodecaedro. E ele relacionou esses sólidos aos elementos, né? Outra pergunta é: como é possível haver uma proporção divina na criação dos elementos e dos seres da natureza se cada ser da criação divina é único? Na verdade, na matemática, a gente sabe que as coisas elas não são exatamente iguais, mas existe um padrão. E a gente estuda como as formas se assemelham, né? E é até interessante que fala nas Escrituras, né, que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, são as semelhanças que a gente busca quando estuda uma coisa. E ao buscar essa semelhança, se encontra esse padrão mesmo, dá para olhar, como foi mostrado no vídeo, né? No girassol, no crescimento das árvores, na casca do abacaxi, no como que as pétalas de uma flor se organizam, tudo tem algum padrão. E outra pergunta: onde o estudo das cores entra no quadrível, uma vez que tem tanta matemática quanto na música? Realmente, o estudo das cores ele é bastante amplo também, né? Quando a gente estuda, por exemplo, vendo a simbologia dos números, né? Existe na música, que nem o Daniel falou, tem a escala de 7, que na verdade ela está dentro de uma escala de 12. Né? Nas cores acontece isso também, tem uma combinação com 7, e quando você vai combinar a paleta de cores para desenhar, você gera 12 cores, né, com isso, que são as cores primárias, secundárias e as terciárias. E isso entra assim, e o que acontece, assim, como que era estudado? Na verdade, a ideia é de que tudo é instrumento de estudo. E, na hora que está estudando, ressaltar aquilo, mostrar, olha, está vendo? Olha como o número surge aqui, nesse momento. Pergunta muito parecida. Muito parecida? Fala aí, mesmo. É porque eu quero aproveitar, porque uma pessoa perguntou se existe alguma explicação, não sei nem se foi a mesma pessoa, a respeito da relação da música com as cores, né? Então, a sua resposta responde isso aqui, e eu complemento dizendo que tanto as cores quanto as notas musicais elas são frequências. Frequências. Então, pelas frequências, pode-se fazer relações de tons, de notas com as cores. Frequência de onda, né? Nós estamos falando de frequência de onda, né? A onda vista da luz e a onda sonora. Outra pergunta aqui é de ordem mais prática, né? Que profissional pode ensinar o quadrível na escola? Seria o professor de matemática? E, se sim, o conhecimento da astrologia, da música, também são ensinados na universidade, em um curso de formação de matemática? Isso eu acredito que vai ser no decorrer do tempo que a gente vai descobrir como acontecer. Mas eu imagino que agora, querer reformar a universidade para se ensinar isso dessa maneira lá, não sei se esse é o caminho, mas a gente tem que pensar. Mas, de qualquer maneira, esse estudo, a ideia é de que o conhecimento ele é mais completo, assim, mais amplo, é menos especializado. Uma pessoa entende mais de diversos assuntos. Ela não entende de um assunto só. Outra pergunta aqui é: a física quântica vem se apresentando como uma disciplina que concilia as ciências material e espiritual. Como pode ser contemplada nas 7 artes liberais?
Pois é. Então, a física quântica, né, ou a mecânica quântica, como eu estive dizendo, ela está intimamente ligada com os números, como na física como um todo. Mas isso aqui dela fazer essa conciliação, eu acredito que, na verdade, esse é um movimento que está acontecendo em diversas frentes. E hoje, digamos assim, a física quântica é uma das coisas mais estudadas no mundo hoje, na física, né? Então, assim, eu vejo que é o olhar do cientista que faz isso. Que de fazer essa conciliação é digamos assim, no coração do cientista, né? Por exemplo, já lá na mecânica clássica, né, que a gente chama de física clássica antiga, por exemplo, quando uma pessoa chamado Faraday estava estudando as leis do magnetismo, isso era um enigma, né, que tinha na época, como é que funcionava o magnetismo. E o Faraday, ele era cristão, né? Então ele me imaginou assim, que ele acreditava que toda a força ela circulava. Então, para formular a lei do eletromagnetismo, ele pensou assim, e se eu pensar que essa força circula, como é que vai funcionar? E aí as equações se encaixaram e ele conseguiu montar e explicar a teoria eletromagnética. Veja que é um exemplo que em toda época tem isso. E acho que hoje em dia a gente pode sim encontrar um espaço para colocar isso sim dentro da ciência. São essas as perguntas. Oi, pronto. Então, vou responder algumas perguntas ligadas à geometria e, bom, tem um aqui que trivium e quadrivium. Gramática está para o trivium, assim como a aritmética está para o quadrivium? Sim. A gramática é a porta para se estudar o trivium. Eu só consigo estudar a lógica, o raciocínio, se eu compreender a gramática, se eu compreender o que eu estou lendo, né? Aí lembra lá o exercício de imaginar, julgar o que eu imaginei, né? O silogismo, a falácia. Então, preciso da gramática primeiro. E retórica também. Eu só consigo me expressar uma ideia, se eu tiver a gramática e se eu conseguir raciocinar, construir o raciocínio de forma correta. E o quadrívio é o mesmo, né? Eu só consigo estudar geometria se eu entender a aritmética. Eu só consigo entender da música, da forma como é ensinada no quadrívio, se eu também conhecer a aritmética. A mesma coisa para a astrologia. Só consigo ver o número no tempo e no espaço se eu entender do número. Então, faz todo sentido. É isso aí. Assim, o trivium, ele é um instrumento, é uma ferramenta que ensina a pessoa a pensar, a fazer inferências, a argumentar, né? E a como ela se relaciona com o mundo, né? Essa ferramenta auxilia ela a se relacionar com o mundo. Então, todas as áreas do conhecimento, ela sabendo trabalhar isso na mente dela, ela consegue desempenhar, consegue desenvolver. Então, o trivium ele tem essa, vamos dizer assim, quando a pessoa desenvolve o estudo do trivium, ela transita em qualquer área do conhecimento. É uma ferramenta. Ótimo. Grato, Maria Alice. Bom, será pensado também na estrutura arquitetônica da escola afinada com os núcleos da UDV? Aí, assim, voltando, né? Isso é um negócio mais na frente, mas, com certeza, sim, né? Se é uma escola caianinha, a gente tem que afinar tudo, né? Mas é uma coisa que a gente vai conversar ainda tem tempo para a gente conversar disso. Pergunta 2 aqui. Assim como trabalhamos na união com as mãos, podemos pensar em passar os ensinos para os caianinhos da mesma maneira? Matemática, plantando, marcenaria, geometria, etc. Sim. Se a gente pode, pode. Aí a gente tem que entender qual é o objetivo no final, né? Então, como é que vai ser esse método? Como é que a gente ensina geometria? Eu consigo imaginar geometria e carpintaria,
fácil de ver isso aí. Então a gente tem que entender como é que a gente vai fazer isso na prática, mas também é um negócio um pouco mais na frente, tá? Para a gente pensar nisso. Um resgate à humanidade fazer, já que hoje quase tudo é nas pontas dos dedos e poucos realmente desenvolvem sem suas habilidades manuais. Isso aqui eu acho que é um complemento da pergunta, tá? Então eu acho que atendeu, né? Então, só recapitulando, essas duas perguntas aqui são coisas para a gente estudar mais na frente como é que a gente vai fazer, tá? O homem vitruviano é um reexame da filosofia teocentrista para o antropocentrismo? Ou uma concepção de Deus diferente da época de Carlos Magno? Vamos lá. Traduzir aqui as palavras, né? Teocentrismo, Deus no centro. Antropocentrismo, é o homem no centro. Aquela figura que eu mostrei, o homem vitruviano, ela é uma leitura do Leonardo da Vinci de uma época em que um grupo de intelectuais na Itália, né, resolveram, em algum momento, tirar Deus dos estudos. E o Leonardo da Vinci, ele também era um estudioso desse. Então, em algum momento, você tira Deus e coloca o homem no centro. E aí, como já existia esse estudo do homem vitruviano, lá do século I, eles resgataram isso aí, né, e começaram a usar isso como um símbolo. Então, tem vários artistas italianos da Renascença italiana representando essa figura do homem vitruviano. Mas não quer dizer que, na época do Carlos Magno, eles não entendiam que o homem também é uma obra divina, né? Só que, em determinado momento, se entendeu-se que o homem era mais importante que Deus. Tá? E aí, por isso que tem essa história de antropocentrismo. Então, pergunta aqui, é uma concepção diferente de Deus, da época de Carlos Magno? Eu entendo que não tinha nem Deus, né? Se está botando o homem no centro do universo, então não tinha Deus. Mas a figura que a gente colocou foi para ilustrar esse entendimento da geometria, da obra humana, né? O homem enquanto obra divina, e que também tinha proporções, tinha medidas ideais. Tá? Não era para trazer, assim, o objetivo não foi para trazer essa discussão de antropocentrismo e teocentrismo. Tá? O castelo de Carlos Magno foi construído com as medidas e ângulos centro da geometria. Eu vou pedir aqui para o meu amigo historiador Ricardo Paranaguá. O que eu posso dizer disso aqui é o seguinte: o que se tinha de arquitetura na época dele? Já se conheciam, né, as artes mecânicas. A construção é parte da arte mecânica. A geometria que a gente viu aqui, que estudava na arte liberal, o cara ia botar em prática lá na construção, na arte mecânica. Então, assim, tinha geometria? Tinha. Né? Mas eu pedi a ajuda aqui do Ricardo, porque ele esbrande aqui mais um pouco aqui da história. A construção não exatamente um castelo, mas do palácio do Carlos Magno, atualmente o que sobrou é uma capela que tem uma concepção octogonal, e ela é de mármore, ela é toda geométrica, assim, muito bonita, mármore que ele mandou trazer da Itália, preto e branco, e é onde ele assistia à missa todos os dias quando ele estava no palácio. E, inclusive, tem um lugar que tem um trono que é cópia do trono de Salomão, que estava lá. E a Tatiana quer falar também. E existe em todo o palácio uma concepção geométrica, sim, do espaço. E existe essa parte, digamos assim, dessa capela, que é uma capela bem grande, né? Desse jeito que eu falei. Então, tem coisas que a gente não adiantava muito falar antes da palestra brilhante, palestra dos amigos hoje, né? Mas esse teto octogonal, como foi dito, é um 8 que, na verdade, como centro, né? Com o centro, ele remete ao 9.
Então, né, nós sabemos o quanto que isso é interessante. E o trono dele é um quadrado. Lembram? Se vocês lembrarem, ele lembra muito um cubo, um quadrado, né? E aí a gente vê também a simbologia do que é esse que reina sobre o quê para chegar aonde, né? Então, até a forma do trono dele, se a gente vai ver dentro do mistério geométrico, da geometria sagrada, a gente vê também que interessante que é um, enfim, e tem, né? Se eu continuar falando aqui, mas tem um motivo muito simbólico dele ter aquele formato e o alto da capela ser o 8, que remete ao centro, que é o 9. Então, é isso. Grato, amigos. Só uma coisa rapidinho, que a Tatiana me lembrou que a bandeira, ela mostrou para mim, né, a bandeira na época do Carlos Magno, que ele usava como a bandeira dele, era quase esse desenho aqui, só que com um círculo no meio. É uma rosa, era simbolizando uma rosa e tinha a cruz. Eu li algumas vezes que existia tipo um estandarte, né? O que é o estandarte? Durante a guerra, naquela época, os cavaleiros é que levavam, e aquilo ali simbolizavam como uma bandeira que o rei estava presente ali, né? Sinalizava a presença do rei. E eu li também nas pesquisas que essa bandeira seria azul com 6 rosas. Mas a bandeira que nós encontramos é uma bandeira com 6 rosas, mas de fundo verde. Isso a gente vai mostrar para vocês. E tem esse formato, as rosas têm exatamente esse formato. Tá. Só para esclarecer um ponto aqui, falei de artes mecânicas, as artes liberais e as artes mecânicas. O Tiago falou alguma coisa ontem, artes mecânicas, a construção civil. Fazia parte das artes mecânicas. Então, as artes liberais, eles tinham a explicação que o Tiago falou, mas as artes mecânicas, elas eram profissões práticas. A construção civil, a agrimensura, né? Agricultura. Então, quem regia as artes mecânicas, por exemplo, a arquitetura, minha área de trabalho, se eu estivesse lá naquela época, quem regia seriam as guildas, os sindicatos, né? Seria como se fosse a maçonaria, né? Por exemplo. Então, estudava na arte liberal e estudava lá também. Só que lá aplicava na construção. Tá? Tá, primeira pergunta aqui. Como se registrava a organização da música elaborada por Gregório antes da existência da escrita musical, partitura? Não sei se ficou um pouco ambíguo, talvez, a pergunta, porque se for sobre o canto em si, já foi respondido a questão, oralmente. Agora, a organização que o Gregório escreveu foi com palavras mesmo. Tem uma espécie de tratado, não tive acesso ao original, mas é bem provável que na Biblioteca do Vaticano deve ter, porque é uma coisa histórica, em que ele registrou, olha, não pode fazer isso, pode fazer aquilo, um documento, um estatuto, de certa forma. Foi dessa forma, mesmo sem a escrita musical. Ele dizia com as palavras o que era para fazer ou não. A próxima pergunta diz: não ficou claro para mim porque a música no quadrivium é o número no tempo. Por quê? Então, talvez faltou frisar um pouco melhor isso, mas se vocês prestaram bastante atenção na palestra, quando eu comecei a falar de melodia, ritmo e harmonia, eu mostrava que nenhum daqueles elementos isolados, por exemplo, um acorde sozinho, ou então você toca um bando de notas ao mesmo tempo, elas não têm sentido musical. Agora, quando um acorde está relacionado com outros acordes em sequência, quando uma nota está relacionada com outras notas em sequência, um tempo forte e um tempo fraco em sequência, isso gera a intenção musical. Ou seja, o tempo em que ele ocorre, linear. Nosso tempo aqui mesmo, terreno. Então, é dessa forma que a música é o número no tempo. Ela necessita estar dentro do tempo para acontecer e ter sentido. É onde nos encanta. Tem outra aqui. O cuidado com que se ouve, qual a importância disso na música? Ainda tem uma coisa sobre afinação em Lá. Eu sei qual é a pergunta. É porque existe uma coisa que as orquestras se afinam com a nota Lá, né? O oboé toca um Lá e a orquestra se afina.
todo mundo pega aquele lá daquele oboé. Acontece que, ao longo do tempo, essa afinação foi subindo de frequência. Na verdade, por exemplo, na época do Barroco, mais ou menos em 1600 até 1700, essa afinação era igual a 415 Hz. Hoje, ela está passando de 440 Hz, essa mesma nota que era chamada de Lá. Ou seja, o Lá de hoje em dia soava na época eles entendiam como um Lá sustenido já. Ou seja, o Lá daquela época hoje é um Sol sustenido. Por quê? Bem, porque isso tem a ver com um tanto de coisas que o mundo vai seguindo adiante e as coisas vão ficando tudo mais rápido, mais intensos. Eu acho que a afinação tem a ver com isso também. Ela sobe porque as coisas estão mais rápidas, a comunicação é mais rápida, é globalizado, e tudo isso está relacionado. Agora, tem pessoas que falam sobre isso como se existisse alguma coisa conflituosa na afinação atual, essa afinação do Lá em 440 Hz, 445, enfim. Eu acho isso muito delicado de se falar e que eu não vejo nenhuma comprovação de que isso exista. Porque se o Lá de hoje é o Lá sustenido daquela época, então naquela época eles não podiam fazer uma música em Lá sustenido maior. Não, o Lá de hoje é o Lá sustenido da época. Então eles não podiam fazer uma música em Lá sustenido maior? Não, não é isso. Então não é a altura absoluta da nota isso. Isso não cria nenhum tipo de conflito por causa disso. Então, se vocês verem esses artigos falando disso, toma bastante cuidado e examina bem, porque às vezes é aquela pseudociência, aquela coisa para dizer alguma coisa que não é verdade. Agora, sobre o cuidado com o que se ouvir, aí realmente a função moral da música, né? É claro que não só na música, mas o ambiente que a música é tocada também está relacionado com isso. Então, a gente sabe, a gente tem que saber filtrar, né? A gente tem que ter cada um a nossa peneira também para o que a gente está ouvindo. Não só pelo conteúdo puramente musical, mas pela letra também, né? Pela palavra que é trazida para aquela música. Se a palavra não é positiva, a gente não vai ouvir. Não tem por que ouvir. A gente não faz isso na União, a gente não coloca música com palavra ruim. Se coloca para mostrar por que é ruim mesmo, para a pessoa entender que é ruim. Então, se a gente tem esse zelo, esse cuidado dentro da União do Vegetal, a gente transporta isso para a nossa vida como um todo. Qual a importância da música na escola caianina? Acredito que eu falei disso na palestra. A função dela não é para formar músico, é para pessoas que sabem usar sua voz, que sabem falar, sabem orar, sabem transmitir uma ideia a partir do conhecimento musical também. Porque ele auxilia nesse processo de retórica, de dialética e por aí vai. Sendo a música uma das 7 artes e tendo o valor dela na UDV, qual o lugar dos compositores em nossa escola e centro? Quem foi que fez essa pergunta? Só, por favor, pode levantar a mão? Você pode me especificar que tipo de compositores você está falando? São os atuais ou qualquer compositor? Entendi. Cabe aos compositores terem essa consciência do poder da música. Acredito que a maioria tem. E com isso também terem esse zelo, esse cuidado com o que estão fazendo. Porque é poderosa. Então, o lugar deles é de receber inspiração e fazer, com certeza. Tendo essa noção, tendo esse cuidado. Tem uma pergunta aqui sobre isso, mais ou menos. Eu já vou falar. Pode falar. Uma coisa interessante também que eu vejo, assim, eu gosto de músicas que falem as coisas para a gente, mas não precisa ser carola. Só porque é da União, não ser assim, né? Tem umas pessoas que a gente vê que praticamente traz não só melodias, como palavras de chamada dentro da música. Eu sou assim, eu prefiro uma coisa mais transcendental, assim, que fale, que me traga mais imaginação, assim, minha opinião. A gente tem que ter cuidado com a palavra cuidado que a gente usa. Cuidado com a palavra que a gente usa também, porque que a gente ouve. A palavra da chamada está na chamada por um motivo, né? Tem que ter poesia. Sim. Muito bem, mestre Anchieta. Isso aí. Poesia não revela tudo, né? A música pode auxiliar a recuperar neurônios? Eu nunca vi nenhum estudo sobre isso. Mas que desenvolve o intelecto, desenvolve. Porque música é linguagem, música é matemática. Então... Sim, os que sobraram acho que ajuda sim. Percebe que, como a Marielle estava falando na palestra, grato. Como ela falou na palestra, a música ela conecta as áreas do cérebro.
Porque ela é da parte criativa e é da parte lógica também. É do nosso lado direito do cérebro, do nosso lado esquerdo. Tá certo? Tudo bem? Estou falando besteira ou não? Tá bom. E como utilizar para as crianças com necessidades especiais? Aí a Mirielle pode falar melhor sobre isso. Aqui também tem uma pergunta perguntando. Cadê? Como trabalhar a música com crianças surdas e mudas? Eu trabalho com crianças especiais no projeto. Eu trabalho com crianças com dificuldade auditiva. Eu trabalho com crianças com síndrome de Down, com autismo, principalmente 80% síndrome de Down e autismo, porque são mais conhecidas até, né? Mas eu já trabalhei com crianças lá no projeto com paralisia cerebral. E o desenvolvimento dessas crianças com música, com brincadeiras como aquelas daquele tipo que eu fiz, dá um salto de qualidade. Então, eu, por exemplo, atualmente tenho uma criança que ela tem 2 anos e meio com síndrome de Down. A mãe dela, há 2 semanas, ela falou o que era a minha filha antes da aula de música e o que ela é hoje. Ela está cognitivamente à frente de outras crianças com síndrome de Down da mesma idade, através da música. Então, ela reproduz as coisas que a gente faz na aula. Os pais são engajados, eles reproduzem em casa o que a gente faz com eles. Então, a sílaba, né? As coisas da sílaba, das palavras, porque eles têm dificuldade de falar, né? De expressar. Então, ela faz os movimentos. Então, ela faz movimentos dentro da música. Isso faz ela se desenvolver melhor. Então, para essas crianças, né? É importante. Para os surdos e mudos, eu vejo principalmente a vibração, de trabalhar bastante a vibração, porque a música ela faz vibrar dentro da gente. Tem instrumentos que fazem a gente percebe claramente a vibração acontecer. Existe uma criança lá que ele é surdo, ele só se comunica por linguagem de Libras, né, com pai e tudo, e ele é aluno de clarineta. E aí o professor, o que ele faz? Ele deita no chão com as outras crianças, eles têm aulas coletivas. Deita no chão, junto numa caixa, bota o pé na caixa e toca a clarineta, e ele está lá tocando. Então, só o vibrar, só o sentir, já desenvolve, já faz esse desenvolvimento. Então, a música ela é para todos. Para todos. Os com o cérebro sadio e os que estão melhorando. Então, ela faz esse desenvolvimento mesmo, essas ligações, né? Ele falou do direito e do esquerdo, mas existe pesquisa que fala que acende aquelas luzinhas em outras áreas, nas glândula pineal, hipófise. Tem até um documentário, né, que fala lá nos Estados Unidos que a pessoa fez um projeto, levou para os lares de velhinhos que não se comunicavam mais. É uma coisa incrível. Depois, eu não estou lembrando o nome. E isso, a Live Inside. Rapaz, eu chorei tanto, porque quando ele fazia uma pesquisa na família e descobria qual era a música que ele mais gostava, ou daquelas que ele mais gostava, quando botava o headphone, era como se eles voltassem para a vida. Isso é uma capacidade da música. Eles não falavam mais, eles não se comunicavam mais com Alzheimer, demência. Quando botava a música do tempo de adolescência deles, eles dançavam. É um poder da música. Existe uma coisa da música... Obrigada. Existe uma coisa da música de trabalhar com a memória da pessoa, né? Vocês repararam que quando eu toquei a Catingueira, com certeza muitos aqui ficaram cantando ela na cabeça, né? A palavra dela. Porque a melodia ativava a memória. Isso tem a ver com a próxima pergunta aqui, inclusive, que vai ser feita. A pessoa perguntou assim, sobre música, fez até umas colcheiazinhas, está bonitinho. Sabe escrever bem, que é uma boa literatura, assim, uma boa escrita. Você acredita ser possível ensinar outras áreas do conhecimento usando música, como, por exemplo, a geografia? Mesmo não sendo esse professor um instrumentista, pode indicar meios sobre isso, discorrer sobre isso? História, filosofia, matemática, literatura, etc. Grata, Carla Sodré, Núcleo Porto Alegre, Contato... Tá, isso aqui depois... Então,
Carla Sodré. Existem muitos recursos que o professor de vestibular usa, por exemplo, de fazer cançãozinha tal, por causa disso. Porque ativa a memória, a gente lembra da letra e lembra do conteúdo. Eu tenho uma ressalva em trabalhar esse tipo de trabalho só por um motivo. Porque realmente ativa a memória, a pessoa lembra da coisa. Só que, às vezes, é de uma maneira muito mecânica, ela não reflete sobre aquilo que está sendo falado. Se for bem instruído, de uma forma que você, beleza, ajuda a pessoa a decorar. Exatamente. Você leva a pessoa a decorar dessa forma, mas que você exija dela uma reflexão do que ela está falando, do que ela está cantando, aí não tem problema. Mas muitos não fazem assim, né? Porque esses professores de vestibular, por exemplo, estão preocupados em um aluno decorar para passar na prova. Não estão preocupados com a reflexão dele sobre aquele conteúdo. Então, esse é o ponto apenas. Mas sim, funciona como é isso, ativa a memória da pessoa. O Daniel ia concluir a fala dele falando do número dentro da música, mas não deu tempo. Pode ser falado agora? Essa numerologia tem relação com a aritmética? Ou seja, uma razão de menor ou maior perfeição na composição musical? Eu falei um pouquinho agora sobre isso, né? E, assim, essa coisa de razão menor ou maior perfeição na composição musical são as consonâncias e dissonâncias. Aquele trabalho que o Pitágoras fez em diminuindo a corda, ele vai encontrando os harmônicos, as notas que são harmonicamente mais próximas da nota fundamental. Quanto menor é essa razão, 1 por 7, 1 por 8, 1 por 9, 1 por 10, quanto mais longe vai sendo essa nota, mais desarmônico ela é em relação à nota fundamental, ou seja, mais desafinada, ela soa em conjunto com aquela nota. Então, ela é dissonante, nós chamamos assim. Então, é isso que acontece dentro da razão e da proporção. As proporções mais próximas, de meio, de 1/3, de 1/4, elas são mais harmônicas, são mais consonantes com o som fundamental. E isso gera o nosso consonância e dissonância, como a gente mostrou, é o que gera esse discurso musical. A dissonância para resolver uma consonância. Uma forma de uma hierarquia de sons. Posso comentar? Pode falar. É o seguinte, porque vocês lembram que eu falei que quando a gente toca uma nota, algumas outras podem ser ouvidas na sequência? Então, essas mais próximas, essas proporções que ele falou, são as primeiras que soam junto. As mais distantes, que ficam lá mais para trás, elas vão criando essas dissonâncias. Como era estudada e em que momento se tocava a música no tempo de Carlos Magno? Então, existia a música que a gente usou como foco aqui, que é a música dentro da igreja, a música religiosa, que ela é o foco do quadrivium, do estudo, é a música religiosa, por causa da sua primazia pela palavra, do seu foco na palavra. Agora, fora da igreja, fora do ambiente religioso, tem a música que chamamos de secular ou profana. A música, digamos, popular, de alguma forma. Assim. E aí existem registros, assim, também não existia escrita, também a gente não tem um registro disso. Mas eram muito próximos daqueles hinos que eu falei da música pagã, grega. Ok. Boa pergunta. Algum músico perguntou, com certeza, porque... Onde se enquadra a música dodecafônica na música segundo o quadrivium? Vocês sabem o que é dodecafônico? Acho que não, né? Muita gente não sabe. Bora lá. Dodecafônico é um sistema de composição surgiu no início do século XX por um alemão chamado Arnold Schoenberg. O que ele propôs? Como eu mostrei para vocês, a nossa música ela tem hierarquia. Existem notas mais importantes na tonalidade. Uma música num tom de Ré maior, a nota mais importante é a nota Ré. Todas as outras notas convergem para a nota Ré. O sistema dodecafônico foi uma tentativa de quebrar essa hierarquia, de fazer uma música em que as 12 notas da escala tivessem igual importância dentro de uma música. E depois dele, teve gente que soube usar esse método, esse sistema, de uma forma interessante musicalmente. Mas, na essência, o dodecafonismo não se enquadra na música das artes liberais, justamente por essa quebra com uma hierarquia. Ela é uma quebra, filosoficamente falando, ela nega uma hierarquia, ou seja, uma importância de graus. Isso faz com que ela puramente não se encaixe. Ela pode ser utilizada como método para ter um certo efeito sonoro para um compositor, tudo mais. Mas uma música puramente dodecafônica, ela tem valor menor por causa disso. É até delicado de falar isso, porque meus amigos vão me bater se verem esse vídeo. mas é isso. Já era, ok. Por uma negação dessa filosofia.
Por uma negação da hierarquia, ela não pode ser considerada um método maior de composição. Ele é menor perante o que a gente estudou aqui. Esclarecer mais detalhes quanto à definição de altura e intensidade. Bom deixar isso aqui claro, porque quando a gente fala, está muito alto, está muito baixo, a mesa de som, aumenta o som, diminui o som, parece que está falando de altura, né? Por causa da palavra alto e baixo. Mas isso é intensidade. A altura tem a ver apenas com o grave ou o agudo. Exato. Se eu fizer um... Opa, não dá certo aqui, mas tudo bem. Se eu fizer uma nota aguda, é uma nota mais grave. Entendeu? É isso. Não tem a ver com intensidade. Eu posso fazer uma nota grave que seja fraca. Algo como... ou então o grave forte. Por aí vai. Entendeu? Então, essa é a diferença. Intensidade é uma coisa, altura é outra. A gente confunde, às vezes, porque fala, o som está baixo. Mas quando está falando que está baixo, é porque a intensidade está fraca. Tem que ficar numa intensidade maior. E não a altura em si que tem que ficar maior. As chamadas podem ser consideradas como a música na UDV. Então, a música está junto à criação da UDV. Está dizendo, né? É isso. É isso mesmo. Eu acho que não tem outra compreensão senão essa. De que forma, pelo Quadrivium, o ensino da música pode aprimorar o conhecimento da verdade e, portanto, de Deus? Com sensibilidade. Desenvolvendo o sensível da pessoa e o coração da pessoa nesse sentido, para aceitar e enxergar a realidade. Através dela, a palavra, através do canto, a palavra a pessoa alcança a palavra com mais facilidade. Ela é um instrumento facilitador. Então, é essa a função da música para aprimorar o nosso conhecimento da verdade e de Deus. A música é um som organizado. Então, o funk é música, por quê? É música. Eu não posso dizer que não é, vou estar mentindo. É música, porque tem ritmo organizado, tem uma melodia porca mal e porcamente, mas tem. Sabe, desculpa a gente do YouTube que está vendo isso também, eu vou ficar falando tchu-tchá-tchá e ficar gravado, mas tchu-tchá-tchá é ritmo. Tem uma métrica. Mas existe música boa, existe música ruim. Aí a gente começa a lidar. Se existe um funk com uma letra boa, não sei, pode existir, nunca se sabe. Eu já vi pagode muito legal, por exemplo, por aí. A gente tem que evitar ter preconceito com os gêneros, mas está sujeito, certos gêneros musicais, estarem relacionados a ambientes e contextos que não são bons. E aí esse é o ponto que a gente tem que ter esse zelo e esse cuidado para saber o que cabe ou não cabe. Então, por melhor que seja a letra, acho que nunca vou ouvir um funk na União do Vegetal. Porque vai mexer com a memória de alguns, sim, de um jeito. Então é isso. E também, mas eu vejo assim, como a música ela traz a expressão frequência. Se a gente for falar em termos de frequência, eu vejo que tem estilos musicais que levam a determinadas frequências, negativas e positivas. Então, talvez não seja um juízo de valor simplesmente assim, uma música ruim ou uma música boa. Existe uma música que libera determinada frequência. Entendeu? Então, eu vejo mais nesse sentido. Tá? Sim. Opa. O ethos é sobre... O senhor quer falar? Pode. Ok, sobre isso, né? Tudo bem. Sobre isso, João? É a respeito do ritmo da poesia. Sim. Agora mesmo? Eu tinha pensado nisso aí também. Mas o senhor quer falar em relação ao quê, do ritmo da poesia? Fale. Porque poesia é tudo isso que você... Por isso que eu quero falar agora. Okay. Então, assim, por exemplo, eu tenho cadê o Tiago? O decassílabo heróico. Né? Então, o decassílabo heróico, né, também chamado marcial, é uma marcação de guerra. As armas e os barões assinalados. Então, a gente aprender a recitação, lidar com a recitação disso, é ter essa dimensão, porque quando o Camões escreveu isso, tinha esse sentido de lidar com uma coisa de guerra, o Império Português se expandindo. Já uma dimensão como a lírica, que é a cestilha, né, em que eu tenho essa aqui que o João Santana e o Chico fizeram ontem,
é a melodia da diversão. Então, por exemplo, eu posso até contar uma história bem trágica, mas se eu conto isso com uma cestilha, as pessoas estão mais para a amenidade e mais para a diversão. Então, assim, no caso, a poesia, nesse sentido da tradicional, ela é música pura nesse sentido de trazer toda... Né, tem uns nomes feios que os amigos trouxeram aqui, e o nome feio, ou o nome menos comum, é melopeia. Né? Então, esse sentido da melodia que está em cada poesia. Então, se eu disser assim, né, café com pão, café com pão, café com pão, agora sim, todos vocês entram num trem. Né? Então, assim, é essa a dimensão da brincadeira, do lúdico, que a poesia quer. Que numa dimensão é música pura, pode ter num trabalho. Aí quando junta um com o outro, né? Aí dá umas beleza. E assim, só para concluir, essa coisa da música de momento, existem músicas apropriadas para certos momentos. Falou da guerra, eu lembrei. Os militares, eles vão marchando, por exemplo, isso desde a antiguidade, eles iam marchando com uma caixa ao lado, fazendo ritmos fortes, ritmos marcados. Esse ritmo impulsionava a pulsação do coração da pessoa para ir com coragem para o embate. Então existem essas músicas que devem ser colocadas em seus lugares. Né? Assim como a gente não pode fazer uma chamada fora de uma sessão. Ela existe um contexto para ser executada também. E uma outra pergunta aqui. Como o discurso dialético acontece na música? O que eu falei do dialético é mais uma analogia. Okay? No sentido de como funciona de forma análoga. Para a gente imaginar, para a gente conseguir comparar as coisas. Tem uma derradeira pergunta aqui, de um senhorzinho, que disse assim: posso demonstrar como eu tenho usado a numerologia para compor música com violão, usando a matemática? Quem sou eu para dizer que não? Vem aqui. O senhor quer o violão? Bem, eu ouvi aqui que o quadrinho, né? Tem a matemática, né? Eu ouvi vocês falando aqui. Assim, pode ler aí que eu nem... Ele falou assim: como eu uso a numerologia para compor música com o violão? É porque vocês falaram aqui que existe a matemática na música. Né? No momento eu pensei no compasso. Né? Quaternário, binário, ternário, etc. Não é isso? Mas o que eu descobri um método que eu escrevo música com números. Isso está dentro da matemática. Eu não sei compor música com fusa, semifusa, breve, semibreve, essas coisas. Eu não aprendi isso. Então, eu escrevo com números. Entendeu? E eu componho e fica registrado com números. E eu sei onde eu vou colocar os dedos. E nunca vou errar, porque se eu colocar nos dedos certos, a música é a mesma. Então, o violão, ele tem o braço. No braço do violão, tem trastes e 19 espaços. Até aquele redondo, são 19 espaços. A corda Mi, a prima que chamamos, a mais fina, ela solta. O número dela é 10. Ferida no primeiro traste, ela é 11. Aí vai 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e chegou no bojo do violão. E dali para frente, vai entrar para cento e tantos mais. Basta só até aqui. A segunda corda, que é Si, ela solta é 20. E vai 21, 22 até 29, quando chega no redondo ali, naquele bojo do violão. E assim, a terceira é 30, a quarta é 40, a quinta é 50, a sexta é 60. Então, eu componho a música cantando. Então, eu pego no violão aquele som e eu sei onde... Eu vou ver. Por exemplo, Dó maior. A primeira nota de Dó maior, ela é escrita em números 21, 52, 53. Quer dizer, no primeiro traste da segunda nota, no segundo traste na quinta nota e no terceiro traste na sexta nota, na quinta nota, na quarta e quinta nota. Isso é a primeira de Dó. E assim, você pode escrever o que quiser. Isso. Tá? É assim. Então, eu componho uma música, eu não sei escrever música.
Então, compunho com números. É isso aí. Métodos. Muito bom. Lógica própria, né? Posso? Pode. Estou preocupada só com o tempo. É que a força apresentou, eu tive que falar. Mas é que eu sou professor de violão, né? E eu só quero esclarecer que isso que o mestre Zé Luiz está falando é uma escrita gráfica, aliás, escrita espacial, que é a tablatura. Que enquanto a organização dos números na música, como eles falaram, é uma organização relacionada aos parâmetros sonoros, que independem do instrumento que está sendo tocado. E aquilo que o senhor falou se refere à organização espacial, né? Então, assim, quando eu até desenvolvi um método de violão para crianças, e partindo do concreto, que é a percepção da criança, que não dá para partir de uma partitura, assim, como a gente conhece, que às vezes a criança confunde, né? Assim, a gente começa sempre com o lado auditivo, depois tem os rudimentos dos princípios musicais, né? E depois entra esse lado espacial, que é super importante, né? Para depois chegar numa partitura, pelo menos é assim que eu trabalho. Mas não vou entrar em pormenores, só queria esclarecer isso. Obrigado. Matrizes. Matrizes matemáticas. Pronto? Pode. Não, é que tem um matemático aqui na plateia, ele lembrou, né? Que isso é uma matriz, o que ele falou aí. Bem complexo. Bem complexo o negócio. Aí a gente pode ver na música como fica mais fácil, né? Em frente. Na palestra A Música no Quadrivium, Merielle falava da importância da música a respeito da importância neurológica, importância da respiração e da expressividade. Fiquei querendo ouvir a continuação dessa explicação tão cativante. Nossa, tem tanta coisa para falar. Neurologicamente, não é? A gente já falou um pouco, não é? Que a música trabalha com melhoria no aprendizado, pelas ligações neuronais que faz, pelo que promove desenvolvimento cognitivo, né? E uma coisa importante que tem pesquisas que falam, né, que essa pesquisa mesmo que fala que acendeu, a pesquisa era assim, a pessoa ia, não tem como mensurar, aí fazia-se aquele tomografia, aquela ressonância magnética, exatamente. E aí a pessoa ouvia um texto, e aí ela ouvia diversos textos e acendia algumas partes do cérebro. Quando a pessoa ouvia uma música, acendia várias de todos os lugares do cérebro, né? Então, se a gente vê que o verbo chega a determinado lugar e a música chega a outros mais, então a gente vê que é possível desenvolvimento cognitivo mais acelerado. E por que eu estou falando isso? Porque existe a música instrumental, né? Tá. Não vai dar para falar muita coisa, mas é isso. A música faz esse desenvolvimento, tá? Pode me procurar depois. O que é que o senhor quer? Que eu pare de responder? Então, eu estou respondendo. Todo ritmo musical auxilia no desenvolvimento cognitivo? Como isso acontece? Todo ritmo, a pessoa está falando de estilo? Eu vejo que, assim, por um lado, sim. Mas quanto mais qualidade pudermos... o ritmo com qualidade, um estilo melhor, a pessoa desenvolve melhor, né? Porque a gente pode nivelar por cima. Trazer coisas melhores. A musicalidade pode ser considerada instrumento de evolução? Eu não posso responder isso. Eu posso dizer que a música faz conexões importantes, até com a religiosidade, né, principalmente. Então, acredito que possa ser um bom instrumento. Música tem registro da primeira manifestação. Tem registro da primeira manifestação de música na Terra? Alguma palavra do mestre? Eu não conheço como palavra do mestre Gabriel. Eu ouvi uma história do mestre Felipe, mas acho que não cabe aqui. Onde está a alfabetização fonética na música? Som. A música está na alfabetização fonética pelo som. E a forma como a gente pode trazer o som para a alfabetização. Os exercícios, exatamente o que eu ia falar, o exercício que eu fiz é uma forma, e uma coisa importante, que eu até falei para o meu filho, estava ensinando para ele, esse método fonético eu também ensino em casa, lá com eles, intuitivamente,
E aí eu falei para o pequeno esses dias, eu descobri assim, vogal é a letra que dá o som, porque a consoante é o que soa com a vogal. Então, as consoantes, em geral, ela não tem som. Né? Mas quando você bota a vogal, aí soa ma, fá, si. Então, a vogal tem essa função. Então, sabendo do som, a alfabetização fonética é possível. É possível aprender tabuada com música? É possível aprender qualquer coisa com música. Depende de como. Existe um movimento para incluir o estudo da música e astrologia da Índia na escola caianinha? Isso foi uma pergunta em inglês traduzida. Cultura. Acredito que qualquer cultura que seja boa, a gente pode utilizar. A Índia tem um sistema específico que usa mais tons do que o que a gente usa na música ocidental. 22 ao invés de 2. Então, microtons. Ao invés de 12, desculpa. São microtons. Então, acredito que, assim, para chegar nisso tem que ser um ouvido mais apurado, né? Se a gente conseguir nas 12, já tem um bom caldo. Existe algum estudo ligado à causa, à razão pela qual algumas pessoas são extremamente desafinadas musicalmente com relação à ausência do hábito da sua mãe não ter entoado cantigas de niná em sua formação na mais tenra idade? A relação. A partir dos 4 meses, 16 semanas, o aparelho auditivo se forma. Então, ele escuta tudo. O bebê está lá na barriga escutando tudo, não é? Para a pessoa entoar, necessariamente ela precisa ouvir. Tanto que, assim, pessoa que é surda, normalmente ela tem dificuldade para falar. Né? Então, tem essa relação da audição. Mas não há uma comprovação que a pessoa é desafinada porque a mãe não cantou com ela. Agora, há uma grande possibilidade dela ser mais musical se a mamãe fizer isso. Tá? Depende da afinação da mãe. Muito importante isso. Não dá tempo, Mari. Espera só um pouquinho. Aí tem uma coisa muito importante que a Tatiana pediu para eu falar. O Carlos Magno, ele prezava na educação musical lá da escolástica pela afinação e músicas em uníssono. Qual é o simbolismo disso? É a união. É a união de todos cantando juntos a mesma coisa na mesma nota. Exatamente, existe um capitular. Para os religiosos cantarem afinados, para os fiéis darem mais créditos a eles, inclusive. Senhora. Tatiana. Alice. Dos jardins, as mães cantavam. Exatamente. Então, uma coisa muito importante é que os jardins podem ser ambientes musicais. Ambientes em que a gente pode cantar com as crianças e essa musicalidade está presente entre elas. Por que uma chamada feita com um cantar afinado nos encanta? Porque a música nos encanta. A música nos encanta. Você imagina os mistérios se apresentando com uma chamada afinada e dentro do ritmo. Então, assim, o mistério se apresenta, na minha concepção, ele se apresenta mais, ele tem mais possibilidade de se apresentar nessa condição de afinação e ritmo, né? E falar o seguinte, que existe a música falada, né? A canção, né? Falada com a mensagem. Mas existe a música instrumental. A música, por si só, ela já tem ela é uma linguagem própria. Ela é uma linguagem própria, independente da palavra. A palavra é importante? É. O objetivo era a palavra chegar? Era. Então, com a música, chega mais fácil. Mas a música, por si só, ela é uma linguagem. E ela transcende, inclusive, a palavra. É isso, foi. Boa tarde, meus amigos. Eu vou fazer o possível, dado nossas restrições temporais. Oi? Ah, claro. Pois não. Bom, a primeira pergunta, na verdade, ela está escrita em inglês, aí, bom, os tradutores aí. Que qual foi a astrologia da data de 1º de novembro, dia 10 de fevereiro? Na verdade, assim, eu não preparei um estudo para isso, para apresentar. Lá em São Paulo tem o mestre Maurício Bernes, que ele tem um trabalho que ele faz, que ele vai nos núcleos, apresenta o estudo dele.
é só entrar em contato com ele, ele pode apresentar. Qualquer dia eu também faço um estudo para poder compartilhar com os senhores. Isso, inclusive tem dentro desse trabalho do mestre Maurício Bernes, ele tem um relato de algumas de astrólogos que não são nem da União, interpretam o mapa do mestre Gabriel e outras coisas, né, fazem coisas que a gente vê que tem muito sentido dentro do estudo, né? O que ainda não havia sido descoberto no tempo de Carlos Magno, comparando a astrologia contemporânea com a daquele tempo. Bom, mundos de coisas, né? Mas isso a gente começa a entrar numa discussão um pouco mais técnica, de até que ponto você considera o quê e de que forma. Até que ponto uma coisa que a gente não consegue ver no céu deve ser levada em conta dentro de uma interpretação simbólica, só porque dentro dos cálculos dos impulsos gravitacionais nós identificamos que uma vez a cada 10 mil anos a gente aparece ali uma luzinha que, enfim, são coisas que não é menosprezando, é só realmente uma avaliação até que ponto a complexidade ela soma ou complica dentro do estudo, né? São diversas pessoas que trabalham com diversas linhas diferentes, diversos entendimentos, diversas práticas. Não tem como aqui agora entrar nessa minúcia. O que é a astrologia para o quadrivium? Porque ela é a última das artes liberais a ser estudada. Bom, ela se pauta, né, em quase tudo que vem antes, né? Foi falado, né, do conceito platônico da música das esferas, né? A gente falou aqui de geometria nesse estudo da astrologia, e tudo digamos assim, dimensionado e organizado em função do número, né? O quadrivium ele é uma estrutura de entendimento do estudo da criação, né? Então a gente começa com essa abstração simbólica que é o número, e aí a gente aplica ela à Terra, organizando a dimensão mais concreta, né, através da geometria. Aí a gente vem para o ar, estudando as vibrações, as músicas, o número no ar, e aí a gente chega e contempla o céu. Então é dentro desse movimento crescente de reflexão. Qual é a relação do horóscopo de jornal e folhetins com a astrologia em seus primórdios? Bom, nos seus primórdios, na verdade, nenhuma. Esse horóscopo de jornal já foi o que restou de uma astrologia que foi completamente abandonada pelo materialismo, que não encontrava naquilo ali um cabimento material, logicamente. Aí deixaram de lado, e lá pelas tantas isso foi uma coisa tão forte no imaginário, como eu falei, aquela coisa que atravessa qualquer complexidade, toca as pessoas, que o mínimo de resquício que sobrou continuou, por mais que as pessoas desprezaram. Se for ver nos Estados Unidos e diversos outros países, a quantidade de pessoas que acreditam em astrologia, apesar dessa nossa ciência tão maravilhosa que explica tudo, é imensa, porque isso perdura, né? O mapa astral é a nossa trajetória no caminho do Sol, a influência de tendências na vida. Isso aqui, para responder agora, vai ser... bom, olha, isso aí tem toda uma discussão filosófica que a gente pode adentrar, né? Assim, como é que a gente está liberto para fazer o que quiser fazer, e aí, eu acho que sabia, né, passado, presente e futuro. Como é que equaciona isso daí, né? E como que isso e como que é isso na prática, dentro das energias, das experiências, né? A gente tem relatos de pessoas que perguntavam alguma coisa para o mestre Gabriel, falavam, se você fizer isso vai acontecer aquilo, se você fizer isso vai acontecer aquilo outro, né? E aí e tudo se sabe. Enfim, reflexões. Pode, com certeza. Como que funcionam as estações climáticas dentro desse calendário astrológico lunar? Bom, o dia 21 de março ele é um marco dentro das estações, né? Ele é um dia de equilíbrio, como eu falei, né, do comprimento do dia e da noite, tanto no hemisfério norte como no hemisfério sul. No hemisfério norte é o início da primavera, no hemisfério sul é o início do outono. Enfim, sendo breve por motivos já ditos. Boa tarde, pode falar mais a respeito de março, 21 de março, isso, já foi. A partir de que idade uma criança pode iniciar o estudo da astrologia? Olha, isso aí a gente, de novo, está no campo das nossas reflexões futuras.
dentro da concepção trivium-quadrivium do período medieval, isso era uma coisa um pouco mais para frente, já exigindo um pouco mais de maturidade, um pouco mais de visão, como eu falei, né, numérica, geométrica, até mesmo filosófica do que é isso que a pessoa está contemplando, mas conceitualmente a gente pode começar desde histórias, né? A gente tem uma série de coisas muito bonitas associadas ao movimento dos astros, tanto o planeta Vênus como o Mercúrio, eles acompanham o movimento do Sol, né? A gente tem essa imagem bela da nossa, né, louvada Lupuna Manta quando surge, anunciando o nascer do Sol, né? Tem tem muitas histórias que a gente pode usar como referência, né, para apelar para esse lúdico, para esse imaginário, e aos poucos vir colocando dentro desse lúdico imaginário a realidade como ela é, até entrar no aspecto mais numérico, calculista da realidade. Diga. Claro. Exatamente. Situar, basicamente, parar, olhar para o céu, né, como eu te falando, um mero momento de contemplação já é alguma coisa. Quais são as fontes seguras onde podemos estudar a astrologia do quadrivium, considerando que existem alguns materiais modernos que não representam a verdadeira essência do objetivo da astrologia? Olha, esse é um trabalho que está sendo feito. É difícil eu aqui pegar e afirmar o que é ou não é material moderno que representa ou não a verdadeira essência do objetivo da astrologia, porque é um estudo que não tem ninguém para dizer o que é verdade e o que não é. A gente tem o nosso bom senso, a gente tem os ensinos da União, a gente tem a nossa capacidade de avaliar aonde que a gente pode se balizar. Vocês podem ver que na minha palestra eu procurei usar elementos que são quase que irrefutáveis, né? Que é o que a gente enxerga efetivamente no movimento astronômico, para a gente ter bases na realidade, para aí sim a gente poder galgar um conhecimento simbólico. Tem um movimento que está tomando o meio astrológico hoje em dia, que é justamente de recuperação, de tradução de textos, século II, III, IV, V, VI, VII, de diversas práticas como era feita. Eu posso recomendar alguma coisa. A maior parte do material está em inglês, mas existe um movimento de tradução para o português também. Quem fez a pergunta pode me procurar depois, eu posso repassar. Alguma coisa, né? Houve um alinhamento de planetas no tempo do surgimento da Estrela do Oriente. Que constelações despontam no horizonte 25 de dezembro? Não estou podendo, meus amigos, sinto muito. Dentro da astrologia, como que dia, hora, ano, mês de nascimento pode influenciar na vida espiritual do ser humano? Olha, no meu entendimento, para dar resumidamente como que eu entendo isso, o mapa ele determina, digamos assim, os padrões de energia que uma pessoa tem que vivenciar numa vida. Agora, como que aquilo vai se manifestar na vida da pessoa é a partir das escolhas dela, né? A pessoa pode optar, tem previsto na vida dela riqueza. Aí a pessoa pode optar, por exemplo, ficar na união do vegetal e ter uma riqueza espiritual, ou então ir lá para aquele outro canto e ter uma riqueza material. De um jeito ou de outro tem a riqueza, né? Assim, em diversos casos, a gente foi estudando a história de alguns ensinos, algumas histórias na União, a gente vê que tem uma certa uma escolha, mas tem um mesmo princípio ali, né? Então a gente tem coisas que a gente tem que atravessar, o que a gente pode buscar pelas nossas escolhas, fazer aquilo se manifestar de uma forma mais amena, mais construtiva para nós. Enfim, brevemente, como que eu reflito sobre esse assunto. Mais das diferenças de astrologia do século II com a praticada atualmente astrologia moderna, a mesma astrologia. É parecido, digamos assim, é a mesma astrologia, mas tem, devido a uma desconexão, como eu falei, do materialismo que tomou conta lá não lembro agora exatamente século ali, 15, 16, 17, houve uma ruptura. Então tem coisas que você for imaginar, né? A maioria, assim, majoritária mesmo de astrólogos não levam em conta, por exemplo, se um mapa é de dia ou é de noite. Não faz diferença na interpretação. Isso era uma coisa que era muito levada em conta na época, né? Para dar um exemplo, tá bom, de alguma diferença. É o que temos para hoje, amigos. Sinto, tudo de bom, felicidades.
Sei lá, eu tô... já foi. Ô, meus irmãos, palma para eles e vamos... Que agora é... Sim, agora é o operacional. Agora é o operacional, tá bom? Muito grato. Foi muito bom, tá? Valeu mesmo. Toda aquela...